Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho na auriculoterapia em relação a alguns pontos que sedam ou acalmam. Toda vez que a gente pensa em ponto que seda, que ponto que tira a dor, ponto que acalma a dor, ponto de analgesia, o ponto mais importante e o mais utilizado é o Shenmen, tá? Por quê? Porque ele é o ponto que tem uma maior capacidade de sedação. Então, o que que a gente faz? Geralmente, quando a gente tem alguma dor articular, por exemplo, alguma dor na coluna, nós vamos utilizar o Shenmen, que é o principal ponto para essa função, a função de analgesia, e vamos usar o ponto da área referida. Qual seria essa área referida? A área onde tem a dor. Então, a gente pode associar o Shenmen ao joelho, se a dor for no joelho, associar a articulação do joelho também, se a dor for no joelho. Se essa dor for no saco ou na lombar, nós vamos utilizar o Shenmen com esse ponto. Se for uma dor de ciático, a gente usa o Shenmen associado ao ponto do shiatsu. Agora, por exemplo, se você tem uma lombalgia e essa lombalgia ela está travando a sua coluna, ela está irradiando para o membro inferior, você já percebe que não é uma lombalgia, mas sim uma lombociatalgia, à esquerda ou à direita ou bilateral, então você vai pegar quem? Shenmen, lombar e ciático. Se essa lombalgia não tiver uma característica do ciático, você pode pegar quem? Se você perceber que é uma dor lombar muscular, então você vai pegar quem? O Shenmen, a área referida aqui é a lombar, vai pegar o fígado, que pega a parte de tendão, ligamento, junto com a vesícula, porque o fígado leva o sangue para os tendões, ligamentos e para a parte contrátil da musculatura, e a vesícula leva o ti. E o baço, que é responsável pela musculatura, a parte carnosa, como o chinês diz, da musculatura, que a gente muitas das vezes até não é o ideal, mas a gente traduz como tônus muscular. O baço é responsável pela coesão dos tecidos. Então, também, no caso de uma dor ciática, por uma hérnia de disco, a gente pode utilizar o baço para ele fortalecer a coesão do tecido dessa hérnia e a gente minimizar essa dor. Pensando em osso, a gente já associa quem nessa situação? O rim e a bexiga, se a gente quiser. Até porque quando a gente fala, no caso da coluna, né, da lombar, o meridiano da bexiga passa ali na lateral. A gente que trabalha com acupuntura, o meridiano da bexiga passa ali na lateral. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o Shenmen, eu vou pegar o rim, a bexiga, que estão ligados aos ossos. Se eu quiser complementar, eu pego o ciático, se houver ciatalgia, pego a área referida, que é a área da lombar, ou a área do saco, ou a área do cóccix, né? E vou pegar o rim, que está ligado à parte de quê? Dos ossos. Então, eu posso trabalhar dessa forma ou somente pegar o Shenmen e a área referida. Se essa dor já for uma dor visceral, ou seja, por exemplo, uma dor no abdômen, uma dor que eu tenho numa víscera que eu não estou conseguindo identificar, o que, que eu posso fazer? A dor visceral, para diminuir essa dor, a gente usa esse ponto aqui, ó, o simpático. Posso usar o Shenmen? Posso. Então, eu posso pegar o Shenmen, o simpático, para poder reforçar a atividade de um de outro. Como o simpático atua mais na dor visceral, eu vou procurar saber qual é a víscera que está doendo, tentar identificar qual é a víscera que está doendo. Por exemplo, dor no hipocôndrio, está ligado aqui, hipocôndrio é por baixo das costelas, principalmente do lado direito, mas muitas das vezes corre por todo o hipocôndrio, está ligado a fígado, vesícula biliar. A vesícula, principalmente se você tiver o quê? Um gosto amargo na boca.
tá? Se essa dor for uma dor intestinal, intestino grosso, eu já associo Shenmen simpático intestino grosso. Se for uma dor no estômago, Shenmen simpático estômago. Então, eu vou associando, tentando associar qual é a víscera que eu tenho, tá? E esses pontos têm essa capacidade de acalmar a dor, de sedar a dor. Por exemplo, uma outra situação que a gente pode ter, que não é uma situação de dor, mas que a gente pode usar pontos para poder acalmar essa dor, é quando a gente tem uma vertigem, quando a gente tem uma tonteira. Ora, se a gente tem uma vertigem, uma tonteira, e a gente tem aqui, ó, esse ponto, essa área aqui, ó, da vertigem, então o que que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar esse ponto, que é o ponto da vertigem, tá? Vertigem na medicina tradicional chinesa é vento, vento interno. Então, o vento interno é um clima que está ligado à madeira e ao fígado. Então, eu já peguei aqui a área da vertigem, vou pegar aqui o fígado e vou pegar esse ponto aqui, que fica próximo à área da neurastenia, que é o occipital, que tem uma função sedante, desempenha um papel muito importante no tratamento das tonteiras, das vertigens, da labirintite, principalmente quando essa tonteira vem acompanhada de visão turva. O occipital tem essa função. E o fígado também, como se abre nos olhos, segundo a medicina tradicional chinesa, a visão turva, nós podemos também utilizar o fígado. E, para poder fechar, a gente pode pegar aqui o ponto ouvido externo, que é por causa da tonteira. Se essa tonteira for só uma tonteira, a gente fecha aqui no ouvido externo. Se essa tonteira for um zumbido tipo uma abelha ou uma chaleira fervendo alguma coisa, nós já associamos a quem? Ao fígado, vamos associar o yang do fígado. Porque esse zumbido, tipo chaleira, tipo um zumbido de abelha, etc. Tal, significa que o yang do fígado está aumentado e está gerando vento. Se por um acaso esse zumbido, essa tonteira, vier acompanhada de um zumbido, tipo um barulho de concha, a gente já associa o rim. Então, são associações que nós podemos fazer para poder sedar a dor, acalmar o vento. É interessante também a gente lembrar, por exemplo, no caso das convulsões. A convulsão é um vento interno. Então, nós vamos trabalhar o fígado para poder acalmar esse vento. A gente vai trabalhar o Shenmen, porque além de sedar, tirar a dor, ele também acalma a mente. Nós podemos trabalhar o coração, para poder trabalhar melhor essa ansiedade do coração, abriga a mente. Nós podemos também trabalhar o occipital, que ele vai nos ajudar a acalmar e sedar essa mente. E a gente também tem aqui, ó, o tronco cerebral, que vai ajudar a atuar no cérebro e ajudar a atuar na área responsável pelo equilíbrio. Então, todos esses pontos trabalhando juntos, eles tendem a acalmar a convulsão. Tá? O tronco cerebral, então, quando ele é utilizado, ele, além de ajudar nas questões da convulsão, ele ajuda na questão do pânico. Porque tem gente que sabe que vai ter convulsão, que tem convulsão, fica em pânico, fica com medo excessivo de, de ter essa convulsão no meio da rua ou no meio de uma reunião e etc, etc e tal. Então, o que que acontece? A gente trabalha esse ponto para deixar a pessoa mais tranquila em relação às suas tarefas, em relação às suas funções do dia a dia. É um ponto importante para a gente poder trabalhar, tá? Então, a gente encerra esse nosso encontro por aqui. Até uma próxima vez. Se Deus quiser, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.